E aí, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre regime de tributação. Quais são os regimes de tributação que a gente tem hoje em vigor no nosso país? Você sabe? Então, acompanhe esse vídeo, fica ligado, deixa seu like, se inscreva aqui no canal que a gente vai explicar um pouquinho sobre os regimes de tributação mais utilizados no Brasil. Então, o primeiro deles é o MEI, o microempreendedor individual. Para quem é o MEI? O que é o MEI? O MEI é aquele pessoa que está empreendendo, que está começando a empreender. Por isso, do microempreendedor individual, ele pode ter apenas um funcionário. Agora foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta para R$144 mil por ano o valor que o MEI pode fazer seu faturamento. Atualmente o valor está em R$81 mil. Isso dá uma média aí de R$6.750. Então, o microempreendedor individual foi feito exatamente para aquela pessoa que está começando a empreender, iniciando sua vida como empreendedor. Eu sempre gosto de usar um grande exemplo de um amigo meu que é nosso cliente. Ele começou como MEI, ele é eletricista. Hoje ele tem a empresa dele, a gente fez a transformação no optante pelo Simples Nacional, uma microempresa. Então ele hoje está com uma equipe bem legal de pessoas trabalhando com ele. Ele começou como MEI. Então ele estava entendendo como funciona, entendendo o seu mercado e começou a empreender. Depois do MEI a gente tem a empresa optante pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é a faixa de tributação com a menor carga tributária depois do MEI. A gente tem as micro e pequenas empresas, depois elas passam para empresas de pequeno porte. O limite hoje ele é R$4.800.000 para estar dentro do MEI. Do Simples, desculpa. Mas as empresas que passarem de 3.600.000, que é o sublimite do Simples, elas vão pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por fora da guia do MEI. Então isso muitas vezes é interessante a gente fazer sempre uma análise de cálculo para ver a viabilidade dela ser transformada numa lucro presumido. Mas, Guilherme, tu está misturando um pouquinho, me deixando um pouco confuso. Como assim? Tu não disse que o Simples era mais barato? Não, mas eu explico. O Simples, sim, ele é a tributação hoje menos onerosa para o contribuinte, mas quando a gente sai aí do sublimite de 3.600.000, o ICMS é calculado por fora, a gente pode estar pagando um pouco mais de imposto. Por isso que é legal a gente analisar e fazer isso no lucro presumido. Se a empresa não tem tantos funcionários, porque no lucro presumido tem um acréscimo aí de 20% de INSS pago pela empresa, não é descontado do colaborador. Isso é muito importante, então é um custo a mais que a empresa vai ter. O descontado do funcionário, sim, esse vai continuar sendo feito aqui, só vai ter esse acréscimo, vai ter mais de terceiros. E dependendo do ramo de atividade, a gente vai ter base de cálculo de 8%, 16% ou 32% para imposto de renda e contribuição social. Então é sempre legal conversar com o contador, entender um pouquinho de como funciona isso. E depois a gente tem as empresas lucro real. Como o próprio nome diz, elas pagam imposto de renda e contribuição social pelo lucro verdadeiro delas. Então, a cada trimestre é feita a contabilização de todas as despesas, todas as receitas, é feita essa análise e é analisado qual foi o lucro daquela empresa. E a partir daí, ela é calculado o imposto de renda e a contribuição social. Mas no lucro real, tem uma pequena diferença quando a gente fala ali de PIS e COFINS em relação ao lucro presumido. A alíquota ela é um pouco mais alta. Então isso é sempre também interessante fazer essa análise, ver qual é a vantagem. Empresas que faturam mais de 78 milhões são obrigadas a estarem no lucro real por legislação. Tá? E no lucro real também tem a questão do INSS pago pela empresa. Diferentemente do Simples, que a empresa só paga o INSS que é descontado do colaborador, no lucro presumido e no lucro real, a tributação ela é feita sobre o que é descontado do colaborador e 20% a mais sobre o salário que eles recebem. Então a gente tem que sempre calcular isso para ver o quanto oneroso isso é para cada empresa. Se ficou com alguma dúvida, chama aqui, deixa seu comentário que a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Um grande abraço!